Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Se você clicou neste vídeo, eu já quero te dar meus parabéns, porque isso já te coloca entre os 2% que ainda querem mudar de vida nesse país. Agora preste atenção, 98% da população está presa em discussões que não levam a lugar nenhum. Estão ocupadas brigando por política, ideologias, discutindo sobre Lula, Bolsonaro, sobre o que o governo deveria fazer, sobre o que é justo ou o que é injusto. E enquanto isso, a vida ela está passando. Tem gente que sabe tudo sobre o jeito dos outros, mas não sabe nada sobre os seus próprios deveres. Sabe o CPF de político, mas não sabe nem o que quer da própria vida. Sabe repetir discursos decorados e de rede social, mas não sabe criar um plano para sair do buraco. Sabe dublar ali aquele TikTokzinho, fica o dia todo fazendo isso, mas não quer saber algo que realmente tem relevância. Mas, Caio, quem são os 98% da população brasileira? Os 98% são aqueles que estão apenas distraídos, eles estão anestesiados, hipnotizados por notificações, redes, manchetes, sensacionalistas, têm opinião sobre economia, impostos, vacina, futebol, LGBT, QI, HDM+, 4K, e essas pessoas estão completamente perdidas com a própria vida. Elas vivem para reclamar, veem problemas em tudo, menos neles mesmos. E eu tenho certeza, cara, que você conhece alguém assim, aquela pessoa que já começa o dia já reclamando do trânsito, do trabalho, da segunda-feira, que diz que não tem tempo para nada, mas assiste 4 horas de TikTok, cara. Baixa aqueles aplicativozinhos lá e vê o quanto tempo você perde nisso por dia. Que não lê um livro há anos, mas se acha especialista em política internacional, cara. Eles vivem dizendo que tem potencial. Cara, pode até ter mesmo, mas eles não movem nenhum dedo, cara, para fazer acontecer. Vivem dizendo que se tivesse oportunidade, fariam acontecer, mas eles acabam não aproveitando nenhuma oportunidade que já tem. Cara, tem gente que fala que vai montar várias empresas, que tem ideias brilhantes. Você passa anos, cara, e você encontra essas pessoas e ele estaria lá perdendo horas no sofá, com o celular na mão, rolando feed de notícia, reclamando do governo. E pior de tudo, cara, esses caras normalmente eles sabem todos os escândalos políticos, mas não sabia nem por onde começar a tirar sua ideia do papel. E essas pessoas, a vida dessas pessoas é sempre um eterno amanhã eu começo, cara. Mas existe entre esses 98, desses 100% aí, 2% ainda querem. Que são aquelas pessoas que já entenderam que a vida delas é exclusivamente responsabilidade delas, que nada vai cair do céu, que governo nenhum vai salvar a vida dela. São aquelas que compram livros, que assistem conteúdos de valor como esse que eu tô postando aqui pra vocês agora, que estudam o tempo todo, tem livre, buscam mentorias, como eu também tenho a minha mentoria aqui, pra quem quer mudar de vida. Mas mesmo esses 2% que sobra aí dos 98% que sobrou, falta 2% por 100. Mas ainda assim, 1% somente faz alguma coisa pra acontecer, porque o querer não é suficiente. A maioria para no meio, começa empolgado, depois desiste. Eles dizem que querem vencer, mas são derrotados pelo primeiro obstáculo, pela crítica de alguém, de algum familiar, pela comparação com o sucesso. Não existe nada mais injusto você se comparar com quem já chegou lá, porque essa pessoa já teve uma caminhada para chegar lá. Você não pode se comparar com ela. Então 1% que age mesmo com medo é quem às vezes se levanta, mesmo sem motivação, quem trabalha calado enquanto os outros falam. Eu tinha uma amiga mesmo que ela queria programar e, cara, comprou cursos. Começa aquela onda, né, de comprar curso, se dedicar os primeiros meses ali, cara, super motivado. E aí depois dá aquela queda abrupta, né? Sempre depois da primeira percalço, das primeiras dúvidas, você acaba perdendo aquela motivação, né? Então, na grande maioria das vezes, você acaba largando isso aí justamente por conta dessa falta de motivação, falta de resultado. E, cara, não é o primeiro milhão ali que tu vai ter o boom ali. Então vocês têm que entenderem que somente o querer, ele não é suficiente. Querer não é suficiente. E eu quero te fazer uma crítica. Quantas vezes você já se viu começando algo e desistindo no meio? Cara, já aconteceu isso comigo várias vezes. Mas assim, quantas vezes você disse agora vai e não foi? É bem assim mesmo. Ser dos 2% é começar, mas ser do 1% é terminar. E para isso você precisa ter a consistência, a disciplina e a coragem. Você precisa saber lidar com o fracasso. E acima de tudo, cara, com a solidão,
que vem com a decisão de viver diferente da grande maioria das pessoas. Então imagine que a vida é uma maratona. Os 98% eles ficam na largada, discutindo as regras, reclamando do calor, vendo que vai desistir. E sempre quem desiste primeiro é o que vai chegar por último, cara, não adianta. Então os 2% eles começam a correr, mas a maioria deles, quando a dor aparece, quando o cansaço bate, param na primeira, cara, estação de água. O 1% eles continuam correndo, mesmo quando as pernas doem, mesmo estando sozinho na pista. Eles entendem que o pódio não é para quem queria correr, mas para quem correu até o fim, cara. O querer correr, todo mundo quer, mas chegar até o final é para poucos. Então hoje é mais fácil vencer do que nunca. Por quê, cara? Cara, simples. Se você tem um celular, se você tem internet, então, cara, você tem acesso à mesma informação do que um executivo da Faria Lima, do que o Elon Musk, do que qualquer pessoa que tem acesso à internet, cara. Você pode aprender tudo, cara, com um simples clique na tela. Marketing, vendas, financeiro, comportamento. E, cara, no YouTube tem muita coisa de graça. Eu tô fazendo isso aqui de graça pra vocês aqui no YouTube. Mas você sabe o que acontece? O cara que tem um iPhone de 8 mil reais, que ele anda de ônibus ainda, cara, que ele tá ferrado na vida, ele tá usando a internet pra reclamar no Twitter, pra ver a fofoca do Zé das Quantas, Virgínia daqui pra ali, sei lá. E ele, em vez de usar um celular que é uma ferramenta muito avançada para algo útil, ele utiliza para ficar vendo fofoca na internet. Então, assim, às vezes você tem tudo na mão, cara. Falta somente você parar de se sabotar, cara. E eu vejo isso todos os dias, cara. Gente que gasta fortunas em gadgets, em cursos, mas não aplica nada. Não adianta você só querer ter a coisa e não aplicar em nada. Porque os cursos, eles realmente funcionam, cara. Funciona assim. Mas não adianta nada você não aplicar o que foi ensinado. Então, às vezes você começa ali, cara, empolgado, você assiste a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta aula da mentoria, do curso. Você vai, compra minha consultoria, fica uma hora conversando comigo e sai motivado, querendo fazer tudo, mas não aplica, cara. Não adianta, pode ajudar a fórmula do sucesso. Se você não aplicar, você não vai chegar em lugar nenhum, cara. É simples assim. A sua atitude transforma os seus resultados. Então a diferença não está no curso da informação que você está tendo, e sim na forma como você está aplicando ela. Mas, Caio, eu quero saber aonde eu estou. Onde eu estou? Vou fazer um diagnóstico rápido aqui, um testezinho rápido. E se você não gostar da resposta, então talvez esse seja o seu ponto de partida. Primeira pergunta: quantas horas por dia você gasta com distrações? Quando foi a última vez que você terminou algo que você começou? E o que você está construindo hoje que te aproxima do seu futuro ideal? Quantas vezes já disse que segunda eu começo e não começou? Se você não consegue responder essas perguntas, talvez você ainda esteja nos 98%. Mas a notícia é, ainda dá tempo de mudar, cara. E isso é o mais legal. Você tem muito tempo para poder mudar isso. Você precisa imaginar que a sua vida, ela é uma jornada. E você tem um mapa em branco nas suas mãos. Então não importa onde você está hoje, mas onde você decide começar a ir a partir de agora. Agora, Caio, como eu posso sair dos 98% e entrar nos 1%? No caso, dentro dos 99% ali, né? O caminho é simples, mas não é fácil. Você vai precisar simplesmente de algumas ferramentas para poder atingir isso aí, tá? Primeiro, você precisa criar uma rotina com uma hora para dormir e uma hora para acordar, cara. Isso é uma das chaves principais, beleza? Colocar metas semanais e cumprir isso aí tá na organização de finanças pessoais também. Evitar discussões que não geram valor. Cara, quantas vezes já perdeu tempo discutindo sobre assuntos que não geram valor nenhum para você? Se comprometer com a sua evolução, mesmo sem motivação. Deixar de seguir gente que só reclama e começa a seguir pessoas que constroem, cara. Se você entrar no meu Instagram, só tem pessoas que construíram algo realmente excepcional. E uma das coisas legais ali é você substituir entretenimento excessivo por aprendizado e execução. É repetição, é resiliência, é autocontrole que vai fazer você mudar aonde você está hoje. Se você fizer isso, não é questão de se você vai vencer ou não, mas de quando isso vai acontecer. Cara, eu como atleta, triatleta, não é todos os dias que eu acordo motivado, cara. Tem dias que eu nem quero sair da cama. Há dias de cansaço, de dor, de desânimo, onde você fica refletindo muito se você vai sair ou não para fazer um treino ou outro. Mas você lembra que você tem uma rotina, um plano, uma disciplina de seguir em frente, mesmo quando não há vontade. E essa vontade às vezes ela nem tá lá. É que a consistência dessa repetição diária de pequenas ações, ela faz com que você atinja a vitória, cara. A mesma lógica se aplica à sua vida. E é por isso, cara, que eu escrevi o e-book Como Não Ser Uma Pessoa Fracassada. É um e-book onde na verdade não é um e-book em si, mas ele é um manual mental que você vai utilizar para sair da sua zona de confusão e ir direto para a ação. Lá eu coloco as chaves, cara, que me ajudaram a parar de sabotar
e pensar como um vencedor, cara. E a criar disciplina de verdade. De estar às 3 horas da tarde fazendo uma caminhada enquanto tem muita gente trabalhando, cara. Então assim, essa liberdade que eu tô dizendo. Não é autoajuda barata, é um mapa mental de virada, realmente, que você vai aplicar e você vai ter uma mudança de chave na sua vida com toda certeza, beleza? Você não precisa ler 10 livros no mês, cara. Você só precisa aplicar de forma constante as estratégias durante 30 dias que você vai começar a ter uma mudança ali. Não adianta nada, como eu disse, você pode comprar o melhor curso, a melhor mentoria. Não adianta nada se você não aplicar isso aí no seu dia a dia. Simplesmente você não vai aplicar as estratégias e vai ter um resultado. E eu sei, cara, que na maioria das vezes a gente só precisa de um empurrão para chegar no nosso objetivo, cara. E é para isso que eu quero estar junto com você aí. É só você pensar em um alpinista. Ele tem o equipamento, ele tem a teoria, ele tem a vontade de escalar a montanha, mas às vezes ele precisa de um guia experiente que conheça cada pedra daquele ambiente onde ele vai passar. Cada fenda, cada perigo, e a consultoria é esse guia. Estou te mostrando um caminho mais eficiente, mais seguro para que você possa alcançar o seu objetivo. E com certeza esse objetivo será o seu pico pessoal. Se você chegou até aqui, você é uma pessoa diferente, com certeza, mas isso não vale nada se você não agir. Então agora é o momento certo para você correr atrás dos seus objetivos todos os dias. Não esqueça de baixar o e-book ali, Como Não Ser Fracassado. Cara, ele vai te ajudar muito ali na sua virada de chave. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com as pessoas que você acha ali que precisa escutar isso hoje. E cara, segue aqui no canal, tem uma playlist completa de desenvolvimento pessoal, de finanças pessoais, de mentalidade de psicologia e várias coisas. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, você não está competindo com o mundo, você está competindo com os poucos que têm a coragem e o culhão de agir. E a pergunta principal é: qual será o primeiro passo que você vai dar hoje para sair definitivamente dos 98% e entrar nos 1% aí que realmente faz a diferença, hein? Dos 99% e ficar entre o 1% que faz a diferença aí na sua vida e nos seus objetivos. É isso aí, um abraço, até mais. Não esqueça de me seguir no Instagram, tem muito conteúdo legal sobre minha rotina de triatleta, rotina de alimentação e tudo mais. E é isso, espero que tenha sido um ótimo vídeo para vocês. Um abraço, até mais. Fui.